Assim, nós faremos a leitura inicial da nossa reunião, que é do livro do Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, na sua lição 69, que está intitulada como Comunicações. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Isso está na primeira carta de João, no seu capítulo 4, versículo 1. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana, a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada do além-túmulo, mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz olha o óculos, às assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes insistentes nas necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, estamos agradecidos novamente pela possibilidade e pela permissão que nos dás de estarmos reunidos essa manhã para aproveitarmos esses momentos que se seguirão a fim de interiorizarmos todas as lições que aqui serão dispensadas. Que possamos, Senhor, utilizar as palavras que serão ditas como ferramentas para as nossas condutas do dia a dia. Que tenhamos a caridade como primeira motivação de cada ato, de cada sentimento que tivermos. Que possamos fazer do nosso caminho um caminho de aprendizado e de amparo. Que tenhamos a consciência que esse caminho se faz em comunhão de todos, em auxílio mútuo, em aprendizado constante, contudo, com a responsabilidade individual de cada ação. Inspira-nos, Mestre, para que tenhamos sempre a Tua palavra em nossas bocas, quando formos consolar, quando formos levar a nossa opinião, sempre imantados de amor, de razão, mas acima de tudo, de caridade. Pois, se necessário for, o silêncio será extremamente importante no momento de desequilíbrio do irmão do caminho. Que ilumina o nosso companheiro Newton, para que, inspirado por Ti, possa trazer todo o seu estudo, que fez com tanto carinho, e traga e toque os nossos corações. Muito obrigado, mestre amigo, graças a Deus, e que assim seja. Então hoje, nessa manhã, nós teremos o nosso companheiro da casa, nosso querido amigo Newton Saldanha, que trará para a gente o tema Os Animais e o Homem. Newton, fique à vontade, a palavra é sua.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta casa. Bom dia aos irmãos e irmãs que estão online. Antes de mais nada, a gente faz uma introduçãozinha básica. É sempre com muita alegria que aceitamos o convite de Jesus para falar sobre seus ensinamentos e fazer parte deste banquete espiritual junto com vocês. E hoje no cardápio, Livro dos Espíritos. O Espiritismo, para quem não sabe, para quem não é espírita, é o Consolador prometido que nos traz o conhecimento da realidade eterna sobre 3 aspectos. Na filosofia, o Espiritismo nos diz quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Na religião, nos explica a nossa relação com o divino, com o eterno. E na ciência, que é a base da nossa doutrina também, explica-nos os fenômenos, as nossas relações, o mundo material, o mundo invisível. Então, o Espiritismo vem nos trazer um conhecimento que abre a nossa mente para a realidade. E é na base da ciência, das pesquisas feitas por Allan Kardec, que nós vamos aqui fazer um estudo. Não é uma palestra. Ainda não cheguei neste nível de palestrante espírita. Mas nós vamos estudar juntos um pouco da relação entre os animais e o homem. É claro que muito de nós viemos hoje assistir essa apresentação pensando nos nossos gatos, nos nossos cães, passarinhos. É melhor voltar para casa e fazer o almoço. Porque me foi orientado a falar sobre as questões 592 a 610, que não vai tratar dos animais propriamente ditos, mas das relações. E ainda a título de introdução, guardem as últimas palavras de João, ou melhor, de Emmanuel, comentando a passagem de João, e não observem o Newton que está falando, mas sobre o que ele está falando. Que tipo de conhecimento ele está trazendo para nós? Porque, como sabemos, somos falíveis. Então, observai se o Espírito é de Deus. E como nos diz Emmanuel lá no final, que o discípulo atente, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se que o visitante vem de Deus. Esse capítulo que fala dos 3 reinos é um assunto muito complexo. E se tivermos tempo, nós vamos adentrar um pouco mais profundo nessas questões. A primeira pergunta, questão 592. Se compararmos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer uma demarcação, porque certos animais têm nesse terreno notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa,
Por que alguns animais parecem ser mais inteligentes que os homens? Em contrapartida, por que nós, humanidade, parecemos ser menos inteligentes que alguns animais? Por que Espiritismo é ciência? Por conta disso aqui. O Livro dos Espíritos tem mais de 1000 questões catalogadas por Kardec. Foram muito mais, tratando sobre todos os assuntos que envolvem a humanidade. Todos os assuntos. O que você estiver procurando, vai lá no Livro dos Espíritos que você vai achar. Então, a resposta que foi dada a Kardec é esta aí, curtinha. O homem é um ser à parte que desce às vezes muito abaixo ou que pode elevar-se muito alto. No físico, o homem é como os animais, ou menos bem provido que muito dentre eles. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para prover às suas necessidades e à sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, isto é, certo. Mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Então, aqui a resposta já faz uma distinção. Somos seres inteligentes, mas o homem tem algo além dos animais. Antecipadamente é a consciência de si, a consciência da sua existência. Então, isso já é um diferencial importantíssimo. Gravem essa última linha aqui, ó. Suas necessidades, a sua conservação. A lei de conservação vai permear o estudo de hoje. A outra pergunta, são muitas perguntas nesse item aqui para a gente fazer, estudar, mas aí eu pincelei algumas, não todas, tá? Então a ordem não está muito certa. A próxima, 593, diz assim: podemos dizer que os animais só agem por instinto? É o que normalmente a gente compreende, mas a resposta é bem verdade que o instinto domina a maioria dos animais, mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada, é que têm inteligência, porém ela é limitada. Então, até aqui, homens e animais têm instinto e homens e animais têm inteligência. Qual a diferença? A inteligência dos animais ela é limitada. Está entendido até aqui? Está fácil ainda, né? Vai complicar o negócio daqui a pouco. Então, eles vão esclarecendo a nós e a Kardec a diferença que há. Porque há uma corrente de pensadores que é o próximo item deste capítulo, que fala sobre metempsicose, onde há uma mistura do que é humano e o que é animal. E o espírito do homem pode habitar o corpo de um animal, enfim. E aqui já está antecipando que há uma diferença. E que isso não é possível, como nós vamos ver daqui a pouco. Allan Kardec faz um comentário nessa questão. Além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados, que denotam a vontade de agir num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover a conservação. Lei de conservação.
Isso é uma lei divina. O medo, por exemplo, é uma característica que nós seres vivos temos por conta da lei de conservação, de preservação da existência. Está claro até aqui também? No livro A Gênese, está por aqui, acho que está por ali, também de Allan Kardec, faz parte do nosso Pentateuco, nós fomos buscar a distinção entre o que é instinto e o que é inteligência. Então tem uma pergunta lá na questão 11, capítulo 3, sobre o bem e o mal. Que diferença há entre instinto e inteligência? Onde termina um e onde começa a outra? O instinto é uma inteligência rudimentar? Pergunta Kardec. Ou é uma faculdade distinta? Um atributo exclusivo da matéria? Veja que não é pergunta do tipo, o que vai acontecer daqui a pouco, o que vai cair na Mega Sena. Estão percebendo a profundidade das questões? É pergunta de alguém que está interessado em saber a verdade. Não é de um curioso como Newton, Trindade e Saldanha. É de alguém que, ao se deparar com um fenômeno, quis saber o porquê daquilo. E perguntava. E aí a resposta também curtíssima: o instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. De novo, é a terceira vez que aparece. Então, explicando o instinto, são atos espontâneos. Você não pensa para fazer, você faz. E mais à frente, eles nos dizem: a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados segundo a oportunidade das circunstâncias. Incontestavelmente, é um atributo exclusivo da alma. Eu diria da alma humana. Todo ato maquinal é instinto, aquele que denota a reflexão, a combinação. Uma deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não. Então, nós praticamos atos instintivos e atos inteligentes. É a mesma coisa, Newton, segundo a doutrina? Não. Eu ando por um ato instintivo, maquinal. Mas se eu decidir andar mais rápido ou mais devagar, isso é inteligência agindo. O pensamento. Eu estou atuando sobre um ato maquinal. Então, ao mesmo tempo, eu posso fazer um ato, um movimento involuntário e voluntário. Perceberam a diferença? Então, instinto é instinto. Inteligência é inteligência. E ambos atuam concomitantemente, conjuntamente. Certo? Podemos seguir? Se tiverem dúvidas, escrevam para Kardec que ele vai responder a todos, tá? Questão 596. De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra mais entre as aves do que entre os símios? Por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com o daquele. Resposta: conformação particular dos órgãos vocais, secundada pelo instinto de imitação. O ciúme imita os gestos, certos pássaros imitam a voz. É porque tem uma pergunta anterior sobre linguagem. E Kardec pergunta se os animais têm linguagem. E aí ele foi perguntar isso aqui, por que se na ciência tradicional
Nós somos muito parecidos com os símios, como eles usam essa linguagem aqui, com os macacos. Tínhamos uma teoria de que o homem evoluiu dos macacos. Ora, se nós somos evolução dos macacos, por que os macacos não evoluíram e não falam? E por que o papagaio fala? Curioso. Kardec foi perguntar. Está na área da zoologia, né, professora? Professora Lúcia? Aparentemente nada a ver com Kardec. Por isso que é ciência. É a resposta que foi dada. Combinação particular dos órgãos vocais, pura e simples. Os símios, os macacos imitam os nossos gestos. Os pássaros imitam a voz. Eles não aprendem, eles apenas imitam. E vai dizer mais à frente que se você pegar esse pássaro que fala e deixar ele sozinho em algum lugar, numa ilha deserta, aquela história da ilha deserta, for largar na ilha deserta, ele vai voltar a ser papagaio. Vai fazer os sons de papagaio. Não vai falar, porque não tem quem imitar. Vai voltar às suas ações instintivas. Deu para entender? Perguntem para Kardec se tiverem dúvidas. Pergunta para mim não. Aqui na 597. Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Porque na pergunta anterior, ele vai querer saber se os animais têm livre-arbítrio. Kardec não batia fraco com os espíritos, não, gente. Ele batia forte. Os animais têm livre-arbítrio? Não. Não tem livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio é o homem. Então, por isso a pergunta aqui. Há neles um princípio que é independente da matéria? Sim, que sobrevive ao corpo. Então, os animais têm alma? Que eu acho que é tema da próxima palestra, não é isso? A alma dos animais, um troço desse assim, né? Então, eu não vou falar se os animais têm alma para vocês, não. Na próxima, vocês vêm aqui aprender. Sim, e que sobrevive ao corpo. Então, temos um princípio espiritual. Os animais têm um princípio espiritual e o homem também. Qual a diferença? Cena dos próximos capítulos. A 597A é uma subpergunta. Esse princípio é a alma semelhante à do homem? É também uma alma, se o quiserdes. Isso depende do sentido em que se tome a palavra, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem uma distância quanto entre a alma do homem e Deus. Então, já antecipando a palestra de domingo, tem. Mas ainda aqui há a diferença entre a alma dos animais e a dos homens. Há uma distância muito grande. Percebe? É por isso que lá no final eu vou lançar um desafio para vocês. De uma passagem de Mateus. Mas depois, aguarde. Cena dos próximos capítulos. A questão 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Quer dizer, os animais evoluem. Passam por esse processo também. Porque nós, espíritos imortais, somos espíritos em processo evolutivo. Então, temos esse processo,
esse vai e vem de encarnação, perdão, esse vai e vem de encarnações dentro de um processo evolutivo, porque nós somos perfectíveis. Nós vamos alcançar aquilo que chamamos de angelitude, a perfeição relativa aos espíritos, porque sabemos que a perfeição absoluta só Deus o é. Então a pergunta aqui é: se os animais também evoluem? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos, são, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para estes servidores inteligentes. Tem um livro interessantíssimo, que eu acabei relendo um trecho dele, chamado Urândia. Eu achei que eu tinha escrito aqui, assim, Urânia. É um livro escrito por na época, astrônomo, Camille Flammarion. E nesse livro ele narra uma viagem que ele fez, espiritual, levado pela deusa da astronomia, chamada Urânia. E ela leva ele fora da Terra e vai até fora do sistema. Universo para lá de lá. Eu não sei se vocês conhecem Belém do Pará, fica lá no norte. Ele vai um pouco além de Belém do Pará. E ele vai narrando, descrevendo os mundos que ele vai encontrando pelo meio do caminho e os seres. E nesse livro ele vai mostrando mais ou menos isso aqui, ó. Os homens mais evoluídos, animais mais evoluídos, as formas, ele descreve as formas. Interessantíssimo o livro. Para quem tiver curiosidade de entender melhor isso aqui. Então, eles evoluem, tanto quanto nós, mas sempre submetidos, sempre inferiores aos homens. Porque eles têm um papel muito importante, nos ajudar no processo evolutivo nosso também. Os animais cumprem um papel. Tudo na natureza se encadeia, como vamos ver logo mais. Comentário de Kardec sobre essa questão. Não há nisso nada de extraordinário. Suponhamos que nossos animais de maior inteligência, como o cão, o elefante e o cavalo, também tem o golfinho, e tenho meus 10 gatos que tenho lá em casa, dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, o que não poderiam fazer sob a direção do homem. É um pouco sob adestramento. Lembra do Rin-Tin-Tin? Lembra do Rin-Tin-Tin? O Rin-Tin-Tin, um cachorro, pastor alemão, não é isso? Que parecia ser dotado de uma inteligência maior que a minha. Ele fazia coisas que eu jamais conseguiria fazer. O K9, o cão policial, isso não demonstra inteligência, demonstra adestramento. Treinados para fazer aquilo. E eles aprendem, dados a serem uns seres um pouco mais evoluídos do que alguns outros. Mas tem a história do circo, lembrei agora disso. Do homem que treinava pulgas no circo para fazer determinadas coisas. Então podemos deduzir, ignorantemente falando, que os animais aprendem tudo aquilo que nós nos propomos a ensiná-los. É claro que se tu tentar fazer o chimpanzé falar, vai ser difícil.
Você pode até tentar. Há suas limitações. Então, Kardec nos fala aqui. Eles podem fazer muitas coisas se nós nos propormos a ensiná-los. Há exemplos, né, que estamos na fase canina da exposição, os cães guias. Eles são treinados para ajudar as pessoas cegas na sua locomoção. Ficou mais claro? Sim ou não? Ah, que bom. Então, já que está claro, vamos nós aqui. E aqui em Isaías, nós vamos buscar esse texto que ele diz exatamente que nós estamos falando sobre a evolução dos animais. Olha que coisa interessante, curiosa. O lobo viverá com o cordeiro, O leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. E uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso. Seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, Isaías, lá em 1964, junto comigo, nascemos lá em Belém do Pará, ele teve essa inspiração de como seria um mundo elevado, um mundo superior, como seria a evolução dos seres. E ele nos deixou registrado. Hoje coloca um lobo junto de um cordeiro. Coloca ali o leão junto com o bezerro, para ver o que acontece. Mas eles também estão passando por um processo evolutivo. Em mundos mais elevados, é isso aqui que está acontecendo. No nosso de provas e expiações, é cobra engolindo cobra. O homem é lobo do homem. Lembra dessa frase? O homem é lobo do homem. Tudo bem? E eu acho que vai dar para fazer o que eu queria fazer, gente. Não tenho certeza não, mas vamos ver aqui. Questão 604A. A inteligência é assim uma propriedade comum, um ponto de encontro entre a alma dos animais e a do homem? Sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. Nos homens, a inteligência produz a vida moral. Os animais vivem aqui no terra-terra, a gente transcende isso. Nós temos a noção do bem e do mal, os animais não. Nós matamos, nós temos consciência do que fazemos. Os animais ainda, pelo instinto de conservação, de sobrevivência. Está claro aqui, né? Depois de tudo que a gente viu. 605A. Assim, além das suas próprias imperfeições de que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria, é a nossa briga aqui. É através do conhecimento é que a gente vai se despojando da nossa materialidade e vamos nos espiritualizando. Nós vamos nos divinificando. Nós já viemos das cavernas nesse mundo físico, planeta Terra. Nós já viemos dos australopitecos.
dos homens de Neandertal e etc, etc, etc. Chegamos até aqui no século XXI, um pouco melhorados. Nós evoluímos. Então, nessa perspectiva, olha onde a gente pode chegar. Se quisermos. Se entendermos isso aqui. Espíritos em evolução. Então, nós devemos ir nos livrando dessa influência material e nos espiritualizando. A resposta: sim, quanto mais inferior é ele, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. A alma do animal e a do homem são distintas entre si, de tal maneira que a de um não pode animar o corpo criado para outro. E aqui é a tal da metempsicose. É aqui que vai aparecer o desafio que eu falei. Ver se dá tempo. Está claro aqui? A resposta? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Kardec faz o comentário. O espírito encarnando no corpo do homem transmite-lhe o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. As duas naturezas, ou seja, a natureza material, animal, e a espiritual, né? As duas naturezas existentes no homem oferecem às suas paixões duas fontes diversas. Uma provém dos instintos, que é de natureza animal, outra das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com as grosserias dos apetites animais. O espírito, ao purificar-se, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Está respondendo lá. Sobre essa influência, ele se aproxima dos brutos, ou seja, sobre a influência da matéria. Liberto dessa influência, leva-se ao seu verdadeiro destino, que é lá em cima. Para frente e avante. Tinha um desenho assim. Questão 606. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma que são dotados? Do elemento inteligente universal. Aqui complicou um pouco. Até então a gente é espírito, temos uma inteligência, temos uma alma, aí aparece o tal do princípio inteligente. Elemento inteligente universal. É a origem do que nós chamamos de alma. E aí está perguntando aqui dos animais, né? Então vamos ver qual vai ser a resposta. Aqui do elemento inteligente universal. Que elemento universal é esse? Vamos ver daqui a pouco. Elemento inteligente. 607A. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não só dos inferiores, mas também nossa origem. Resposta. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza? Isso ele falou, foi numa pergunta anterior, tá? Que ele fala, tudo se encadeia na natureza e tende à unidade. É nesses seres que estás longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Como dissemos, é de certa maneira um trabalho preparatório, como o da germinação, em seguida, ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Eu acho que vai dar tempo. Então, antes de nos tornarmos espíritos, veio para o nosso planeta o princípio inteligente. Sofre uma adaptação, lá naquela época da criação, até que ele se torna um espírito, se torna uma individualidade.
E passa-se anos e anos e séculos para desenvolver a consciência de si, desenvolver a inteligência. Conseguimos chegar até aqui. Agora vamos complicar um pouco. Nesse livro, a médium Zilda Gama psicografou algumas mensagens lá em 1920 qualquer coisa, 29, algumas mensagens de Allan Kardec e outros espíritos desenvolvendo esse conhecimento que está tratado no Livro dos Espíritos, na Gênese, para a gente entender a história do princípio inteligente. E aí eu quis trazer para vocês. Lá no livro 1, capítulo 2, ele diz assim, eu fiz azul, mas eu acho que azul ficou esquisito para vocês lerem atrás, né? Mas vamos nós. Subitamente, a esfera terráquea ficou envolta em grande extensão por compacto nevoeiro, gravem isso aí, descido do espaço ao qual se aliou como por encanto o ambiente que a rodeava. Era este nevoeiro a matéria cósmica ou orgânica eterizada em difusão, contendo todos os elementos imprescindíveis à existência, ou à gênese de todos os seres vivos. A substância primordial de que se formaram os dois reinos da natureza, o animal e o vegetal. Então, após ser criada o planeta, aquela bola de fogo esfriou e aí ela foi envolvida por um que a gente pode chamar aqui de uma névoa. O nevoeiro é um simbolismo interessante. Por uma névoa, uma neblina. Sabe quando você está vendo um morro assim, que vem aquela neblina e cobre tudo e você não vê mais nada? É essa a ideia. Só que esse nevoeiro aqui trazia os elementos imprescindíveis à vida no nosso planeta. Porque, como vamos ver daqui a pouco, nossa, vocês estão com uma cara assim de, meu Deus, o que é isso? Me assustaram agora, gente. Porque depois a gente vai ver que a vida veio de fora. Todos nós somos ETs. Nós vamos ver aqui. Então ele vai nos dizer isso. Essa névoa, esse nevoeiro, envolveu todo o nosso planeta, trazendo o princípio da vida. Animal e vegetal. Passaram-se os anos, essas vidas foram se desenvolvendo, foram desabrochando. Está dando para entender? Ainda no capítulo 2, a alma, ao influxo divino, imigrou. Uma observação. A professora pode estar estranhando a linguagem aqui ou não? Não? Não. Eu peguei aqui o escrito exatamente da época, então tem palavras aqui que estão estranhas de ler, porque é da época a leitura. Então eu mantive o etéreo com TH ali. Vamos nós, volta para cá. A alma sob influxo divino emigrou de diversos planetas. Posso repetir. A alma sob influxo divino emigrou, veio de diversos planetas com o seu mediador, plástico ou perispírito. É um corpo, é meio matéria, meio espírito, o perispírito. Ele fica ali no meio do caminho. Este corpo etéreo é a estátua integral de todas as criaturas. É ele que molda
o nosso corpo físico, a materialidade. Possuindo intangíveis todos os membros e todas as vísceras que constituem o organismo animal. E ele vai desenvolver no texto que todo o nosso organismo interno, ele já vem desenhado, eu vou usar essa palavra aqui agora, no perispírito, que é esse corpo astral. E é ele que vai moldar o corpo material. Ele que dá essa forma para o corpo material. Não veio de lá um corpo material, desceu para cá e se desenvolveu. Ele precisou de um molde. Porque, como os vimos, somos todos ETs, viemos de fora. De vários planetas, de várias... Tá claro? Ou não? Daí a diversidade vegetal que nós temos. Plantas carnívoras, animais que parecem planta. Os corais são animais. Até ontem, para mim, eram pedras, rochas oceânicas. Porque tem planetas que são aquáticos, são cobertos de água. Tem planetas que são desertos. Tem planetas que são gasosos, como temos aqui no nosso sistema. Como é que vive lá num planeta que tem gás, que não tem chão para tu pisar? Por isso que as aves voam, os peixes nadam. E a gente está aqui agoniado porque tem que fazer o almoço, mas vamos lá. Tá claro aqui então? Acho que sim, bora. Livro, continuamos no capítulo 2. Capítulo 2 é interessantíssimo, vamos lá. O gênero humano surgiu, a isso aqui a ciência ainda vai chegar lá. Vai chegar lá. A antropologia, a psicologia, todas as dias vão chegar aqui. Kardec está tratando disso aqui em 29. A ciência ainda não chegou aqui, mas vai chegar. O gênero humano surgiu ao mesmo tempo, não só nos continentes, povoando-os em vários pontos, afastados uns dos outros, como também nas ilhas esparsas pelos oceanos, pois quase todas, ao serem conquistadas pelos europeus, já eram habitadas. Então, a teoria de que o homem surgiu na África, e da África ele deu a volta ao mundo, a pé, porque ele ligou para o Uber não foi, ligou 99, não foi, eles falaram que não ia estrada de terra, então o africano teve que sair da África, dar a volta no oceano, para vir para a América do Norte. Aí ele achou que lá não estava legal, muito frio, veio para a América Central. Aí na América Central, não, também não está legal aqui, eu vou lá para o Rio de Janeiro, que é quente. É a ciência evoluindo em pensamento. Eu não estou fazendo crítica negativa à ciência, não. Mas o que eles nos falam aqui é que Deus colocou todos nós povoando todo o globo. Daí a diferença de raças, de línguas. É isso que explica. E ele vai explicar mais profundamente, eu acho que vai dar tempo, espero que sim, por que nós, algumas civilizações desapareceram, consideradas primitivas, como os incas, os maias, os astecas. E por que algumas persistem, como os aborígenes na Austrália, os nossos indígenas, Brasil afora? Pulamos para o capítulo 3, finalmente. Em eras remotas, foram os próprios espíritos que engendraram os seus invólucros tangíveis
surgindo. Esse surgindo está lá mesmo no texto como surgindo. Eu acho que é surgindo. Mas como está no texto surgindo, eu deixei. Surgindo, desse modo, todas as espécies zoológicas conhecidas. E por serem comuns a um mesmo reservatório fluídico, é que os organismos, tanto dos racionais como dos irracionais, têm, uns como outros, analogias incontestáveis, principalmente nas vísceras, possuindo também os elementos existentes nos reinos mineral, e vegetal. Isso explica por que nós precisamos de ferro, potássio, para sobreviver. Vitamina C, D, não sei o que lá. Porque está tudo junto e misturado. Os minerais nos nossos corpos, os vegetais, as frutas que consumimos, as verduras. Essa é a explicação. Veio tudo comuns a um mesmo reservatório fluídico. Lembra lá da nuvem que trouxe a vida para cá? O nevoeiro? Com o tempo, esse nevoeiro a vida foi se desenvolvendo, esse nevoeiro foi ficando menos denso, até que desapareceu visivelmente, mas ele está aí, no ar, digamos assim, sustentando a vida no nosso planeta. Então, ainda no capítulo 3, os espíritos humanos tiveram a mesma procedência que os seres inferiores, sendo reconhecíveis os que vieram de orbes mais ou menos civilizados. Alguns foram aqui exilados por expiação, outros em cumprimento de missões dignificadoras, a fim de trazerem à Terra os pródomos das artes, das ciências e das indústrias, etc, etc, etc. Isso aqui está explicando exatamente aquela questão da diferença de raças. E aqui também a evolução moral. Por que alguns praticam a maldade e outros não? Porque uns são bondosos além da conta e outros são maldosos além da conta? Porque viemos nesse aspecto de origens diferentes. A história dos exilados de Capela é mais ou menos isso aqui. Um dos orbes de Capela, um dos planetas que circundam a estrela Capela, alcançou um grau evolutivo e, a partir daí, alguns espíritos que lá habitavam continuavam propensos à maldade. Foram degradados para onde? Para o Rio de Janeiro. Bem feito para vocês. Veio tudo para o Rio de Janeiro. Brincadeiras à parte. Por expiação. E aí, em se corrigindo, voltaram para os seus orbes de origem. A exemplo dos antigos egípcios. Lembra que eu falei daquelas civilizações que desapareceram? Quando a ciência tenta explicar por que os maias, os incas e os astecas eram tão evoluídos naquela época que não tinha internet, conhecimento da astronomia, da química, é isso aqui que está explicando. Entendem por que o espiritismo é ciência? Por isso aqui. E alguns vieram para nos ensinar. Os egípcios deixaram para nós um legado científico. A própria ideia da reencarnação, da sobrevivência do espírito. Não à toa que eles mumificavam os seus faraós, esperando o retorno desse espírito para aquele corpo.
Mas eles tinham um conhecimento fantástico, quer dizer, têm um conhecimento fantástico. Vieram para nos ajudar no nosso processo evolutivo terreno, e aí alguns retornaram para o seu planeta de origem. Espíritos missionários. Em expiação. Querem um exemplo? Eu estou aqui. Tentando me redimir do sei lá o quê. Mas estou aqui. Tá claro? Bora. Sobre a alma dos animais, que vai ser o nosso tema. Os animais possuem uma alma revestida de corpo fluídico, mas não têm os mesmos atributos da humana, pois esta se desprende do próprio Criador, que é como um estatuário. É regido por uma lei, cada um tem o seu, ou cada um no seu quadrado aqui. Tá claro, né? Os animais têm uma alma, sim. E sobre a alma dos homens? O espírito humano não parte do bruto, dos irracionais, mas transmigra desde o seu início em invólucros apropriados às suas aptidões psíquicas e vão sendo apuradas de acordo com os conhecimentos adquiridos no percurso de várias e profícuas existências. Vocês que são mães, pais, tios, tias e avós, que têm filhos grandes, vocês já perceberam a diferença de quando a criança nasceu lá e como ela está agora? Vocês já pararam para pensar que houve uma mudança significativa na cor da pele, na expressão facial, no cabelo? Esse exemplo é para a gente verificar, ver isso aqui, ó. Invólucros apropriados às suas aptidões psíquicas. É por isso que esse espírito precisa nascer na infância, para passar por um processo de adaptação. E aí aquele perispírito que veio, ele vai moldando esse corpo ao longo dos anos para chegar onde chegou. Mas não é o mesmo corpo. Porque, segundo o Divaldo nos conta, de 7 em 7 anos, mais ou menos, todo o nosso corpo se renova. À exceção, se eu não me engano, das células neuronais, os neurônios. Esses morrem e não tem como se renovar. Mas as outras células do corpo, todas vão se renovando. A pele que você tem hoje não é a mesma pele de 10 anos atrás. Então, aquele bebê já morreu faz tempo. Materialmente falando. Tá claro ou não? Deu? Vamos ver até onde a gente chega aqui. Agora o desafio, deu tempo? Não deu não. Vou pegar mais 2 minutos aqui do tempo de vocês. O meu almoço já está pronto, tá, gente? Então, lá em Mateus tem essa curiosa passagem. Mateus 8, versículos 31 e 32. E os demônios rogaram-lhe dizendo, Jesus chegou nessa localidade aí, atravessou o mar da Galileia, do outro lado tinha um povo que não se dava bem com os judeus e ele foi para lá. E aí, chegando lá, encontrou, segundo Mateus, 2 endemoniados. Segundo Lucas e Marcos, um só, mas Mateus diz que eram 2. E os demônios rogaram-lhe, dizendo, conversa vai, conversa vem. Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Pergunto, é possível? É pergunta mesmo, pode responder. É possível? Depois de tudo que a gente viu aqui?
Sim ou não? Talvez? Não é não? Elisete, tem certeza? É? Ele disse, ide. Ou seja, Jesus disse para ele, ide. E saindo eles se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Essa é a história bíblica. Como sabemos, e Elisete nos disse muito bem, isto aqui não é possível. Então, o que aconteceu? Os animais não têm mediunidade, mas eles têm uma capacidade física de ver espíritos. Os cães têm essa capacidade, os gatos. Então, uma das explicações aqui é que os espíritos se tornaram visíveis para a manada de porcos. E os porcos se assustaram. E em se assustando, se precipitaram no mar e morreram afogados. Então, aquela história de espírito de porco vem daí. Mas não é a verdade. Isso não é possível. Eu acho que eu consegui chegar ao final do negócio aqui, gente. Conseguimos chegar. Queridos irmãos e irmãs, foi um prazer, mais uma vez, estarmos reunidos, aprendendo juntos. Essa doutrina maravilhosa que nos liberta. Quando compreendermos o sentido da liberdade, que é também uma lei divina, e que nós vamos nos despojando do mundo material, não que a gente não precise pagar as contas no final do mês, não que a dor não nos incomode ainda, mas devemos já acelerar o nosso pensamento, o nosso pensar sobre a vida e compreender duas coisas. Se conseguirmos sair daqui pensando nisso, já está ótimo. Uma, Deus é Pai. É todo amor e toda bondade. E quer o melhor para seus filhos. 2, que somos espíritos imortais. Que temos toda a eternidade para evoluir. Mas precisamos acelerar o passo. Porque por enquanto estamos caminhando maquinalmente, instintivamente. Precisamos acrescentar aí a vontade e acelerar esse passo. Porque o meu mundo só vai melhorar se eu melhorar a mim mesmo. Eu não posso esperar que o mundo melhore para eu usufruir do que eu não fiz. Então, daqui a pouco, vão fazer almoço, faça o melhor almoço que for possível. Coloque uma pitada de amor ali junto com sal. Agradeça a Deus por aquele alimento, pela casa, pela vida, que é o nosso bem maior. Quando descobrirmos que o nosso maior tesouro é a própria vida, porque é dádiva divina, com certeza seremos mais felizes, porque seremos mais livres e compreenderemos também melhor os nossos irmãos em humanidade. Que a paz de Jesus encontre abrigo em nossos corações, hoje e sempre. Muito obrigado.